Estamos em 2023 e ainda noticiamos que pessoas são resgatadas em condições análogas à escravidão. O caso mais recente vem da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Na cidade da Serra Gaúcha, famosa pela produção de uva e de vinho, uma força-tarefa comandada pelo Ministério Público do Trabalho encontrou 207 pessoas nestas condições com idades entre 18 e 57 anos. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Leonardo Sakamoto, jornalista e colunista do portal UOL. Olá, Sakamoto, tudo bem? Seja bem-vindo, prazer te receber aqui no Revista. Bem, olá, obrigado pelo convite. Sakamoto, eu falei aqui no início da minha introdução que estamos em 2023 e ainda noticiamos casos de pessoas sendo resgatadas da escravidão, trabalho análogo à escravidão. Sakamoto, o que chama a atenção é mais um caso, esse que vem lá do Rio Grande do Sul, de vinícolas, trabalhadores que estavam em condições subhumanas e de tudo que isso gerou, que foi repercutido por parte não só do resgate dos trabalhadores, mas dos envolvidos. Queria te ouvir sobre essa questão, Sakamoto. Bem, é claro que libertações, né, resgate de trabalhadores não são desconhecidos no país, né? Desde que o país criou o seu sistema público de combate à escravidão em 95, mais de 60.500 pessoas foram resgatadas oficialmente de trabalho escravo. Inclusive, muita gente está se perguntando, o recorde de resgate, a maior operação na história do Brasil foi em 2007, na fazenda e usina Pagris, em Ulianópolis, no Pará, uma fazenda de cana, quando 1.064 pessoas ganharam a liberdade ao mesmo tempo, na mesma fazenda, na mesma hora, 1.064 pessoas. Então, o que acontece? É uma libertação grande. Desculpe, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um resgate grande, né? É um resgate volumoso, até por conta do perfil, né? No Rio Grande do Sul, normalmente os resgates são de grupos com menos pessoas. E outra coisa que outras duas coisas que chamaram a atenção é que a violência com a qual os trabalhadores eram tratados, né? Muita gente ouve, olha, um trabalhador foi chicoteado, foi espancado, foi agredido, foi até morto, né? Principalmente em região de fronteira agrícola amazônica. Agora, no Rio Grande do Sul, nesse caso de Bento Gonçalves, a violência se dava por equipamentos mais modernos. Isso chamou atenção. Não era o chicote, mas era um taser para choque elétrico, né? Não era um pelourinho, literalmente, mas era spray de pimenta, eram cacetetes, né? Então, que eram usados para garantir a ordem, no mesmo padrão que a gente conhece do trabalho escravo normal. Nesse caso, é claro que chamou atenção também a questão de que estamos falando de vinho, que no imaginário popular ainda é um produto de elite, né? Então você tem gente produzindo produto de elite, por mais que as três fábricas em si não eram conhecidas por produzir vinho de elite. Ao mesmo tempo, e acho que a segunda parte da sua pergunta, a gente teve, digamos que, uma explosão de comentários infames, né, por parte de políticos e de empresários. E isso não é um lapso. Isso, na verdade, mostra o pensamento de uma parte do poder político e econômico da região. Né? Dizer que só, por exemplo, o Centro de Indústrias, né, de Bento Gonçalves soltou uma nota criticando os benefícios sociais, né, ou seja, Bolsa Família, pela falta de mão de obra, né, para poder trabalhar. Olha, é uma tremenda, era uma bobagem, né? Eles falam, não, se não tivesse o benefício social, as pessoas trabalhariam, ou seja, as pessoas do lugar, lá do sul do Brasil, trabalhariam por menos, né, se não tivesse os benefícios sociais, ou eles, porque o benefício social faz com que a pessoa não necessariamente precise se atirar para qualquer trabalho, dá uma certa segurança para ela. Então, o que eles estão falando, olha, se não tivesse o benefício, o pessoal aqui do Sul estaria trabalhando para a gente não precisaria buscar gente no Nordeste. Foi exatamente isso que eles fizeram. Aí você fala com isso, que você está tentando explorar o sul do Brasil, e ao mesmo tempo falando que o Nordeste é um estoque de mão de obra a ser explorada, né, por conta da questão nordestina, da regional, por conta de questão racial, que a maioria é negra. E, por fim, tivemos o vereador de Caxias do Sul, o vereador que basicamente também deu falas racistas, xenófobas, preconceituosas, criticando os trabalhadores baianos, que eram em sua maioria as vítimas, dizendo que eles são vagabundos. Ó o nível de racismo, né? E aí vamos lembrar que ele está basicamente falando do quê? De um Estado que é negro.
Estamos falando de trabalhadores negros sendo criticados, chamados de preguiçosos, de reclamões, porque estavam sendo escravizados, né? O que mostra que desde 1888 a gente evoluiu muito pouco na cabeça de alguns poderosos políticos e econômicos. Inclusive, Sakamoto, esse problema não é um caso isolado, a gente tem um histórico, como você bem colocou aí, a gente teve uma escravidão colonial de 200 anos aqui no nosso país. Você, inclusive, tem um trabalho publicado, né, que é o Escravidão Contemporânea, um livro sobre o tema. Então, um trabalho árduo de anos nesse campo de trabalhar a relação das pessoas escravizadas. E eu queria que você pudesse comentar exatamente essa relação da escravidão colonialista que você mencionou, lá de 1800, com o que a gente vive agora, porque você bem colocou, são, na sua grande maioria, pessoas negras, empobrecidas, que são escravizadas, né? É interessante a gente até comentar, porque muita gente fala, pô, mas trabalho escravo, escravidão contemporânea, trabalho análogo ao escravo, escravidão moderna, é tudo a mesma coisa. É tudo absolutamente a mesma coisa. A gente usa o termo trabalho análogo ao escravo por uma questão jurídica, ou seja, tipo, na verdade, do ponto de vista legal, é o nome do crime, porque como oficialmente o governo brasileiro, o Estado brasileiro não mais reconhece a propriedade de uma pessoa por outra, você não pode ser dono de outra pessoa, o que acontecia até 1888, então o que persistiu no país é a escravidão, porém ilegal, a escravidão que emula, que simula, que copia aquela escravidão legalizada em que o Estado garantia que você podia ser dono de outra pessoa. Então, um trabalho análogo ao de escravo, né, em que você não tem a propriedade, mas emula-se isso através de outras formas de garantir que essa pessoa fique sobre o seu jugo, né? E aí, escravidão contemporânea, trabalho escravo, né? Todo mundo fala assim, o presidente da República, o ex-presidente da República, o Bolsonaro, vivia falando, não, no Brasil não tem trabalho escravo, tem trabalho análogo de escravo. Bobagem, é tudo o mesmo crime. Dito isso, né, é claro que vamos dizer que é o seguinte, ao longo da história da humanidade, desde os tempos mais antigos, né, escravizou-se. Em determinado momento, a humanidade decidiu que isso não era mais aceitável, porque na verdade nunca foi, era aceitável para um pequeno grupo que escravizava, não para o grande grupo que era escravizado. E aí o que acontece, começou a surgir leis ao redor do mundo para poder combater isso, né? Agora, e aí o trabalho escravo foi se adaptando, o trabalho escravo vai se adaptando ao lugar, à região, à época, né? Então, o trabalho escravo no Brasil existe desde que o Brasil é Brasil, mas aquela forma de exploração na época da colônia e do império é um pouco diferente de agora. Uma coisa, já falamos a diferença, direito de propriedade. Antes você tinha isso, hoje você não tem mais. Você tinha violência no trato com o trabalhador em ambos os sentidos. Só que, no caso antigo, né, no caso da colônia e do império, a relação do escravagista com o escravizado era de longo prazo. Você comprava aquela mão de obra e ela ficava com você provavelmente até morrer, ou até ficar doente e você largar ela a qualquer sorte. Hoje, a relação empregatícia dura uma safra, dura um serviço, dura alguns meses, no caso, na maior parte dos casos, que é no caso principalmente rural, e no caso do trabalho escravo doméstico, claro, dura décadas, né? Como a gente tem visto pelos resgates que duram 10, 20, 30, até 72 anos é o recorde no Brasil de uma senhora resgatada no Rio de Janeiro. Outra coisa também que na comparação entre os dois lados, é que é o seguinte, hoje é muito mais barato você conseguir escravizar alguém, porque você não está comprando aquela mão de obra, você está se aproveitando do desemprego, da fome, da miséria, de tudo isso. Antigamente você tinha que trazer aquela mão de obra, né, que ela ficava com você durante um bom tempo, né? Então o que acontece? Você tem diferença, só que a coisificação, a transformação da pessoa em objeto descartável de trabalho está presente e a cor de pele está presente, exatamente porque em 13 de maio de 1888, a abolição ela não representou a garantia dos direitos dessa população africana escravizada. Eles não tiveram seus direitos garantidos, não tiveram autonomia econômica garantida. Então, o que aconteceu? Aquele grupo fez parte e criou a massa de trabalhadores pobres do Brasil inteiro. Então, ou seja, por conta de uma herança mal resolvida lá atrás,
Hoje, a maior parte dos trabalhadores resgatados da escravidão no Brasil são negros, exatamente porque são pobres. O trabalhador hoje é escravizado porque é pobre, só que a pobreza tem cor. Sakamoto, estamos falando, eu falei em 2023, ainda falando dessas questões, ainda sobre. Tem um artigo, um projeto de lei falando sobre exatamente isso, de pessoas que são resgatadas em situação análoga à escravidão ou que produzam drogas, enfim, as terras seriam desapropriadas e aí sem nenhum ônus aí para os proprietários. Como é que está essa questão? Você tem estudado sobre isso? Você tem alguma informação? Porque agora ficou muito evidente e vem a cada meses aí a gente vem noticiando esses resgates. Inclusive, na quinta-feira, a presidenta do Sindicato dos Servidores lá de Joinville foi ameaçada por denunciar mão de obra degradada de trabalhadores no setor público. Como é que pode? A pessoa denuncia trabalho escravo, situação degradante, e ela passa a sofrer ameaças de morte, violências físicas, morais, enfim. Eu queria te ouvir também sobre essa questão do ponto de vista deste projeto de lei aí, do que diz respeito a desapropriar essas terras quando envolvidos nessas situações. Então, acho que é até bom essa pergunta, acho que ela é bastante pertinente, até para a gente poder tirar a dúvida das pessoas, porque o ruim de ter passado 4 anos sob o governo Bolsonaro, em que um tema como trabalho escravo não pôde ter a visibilidade que tinha em outros momentos, era que muita gente esquece, e as pessoas nas redes sociais esqueceram exatamente do quanto já tínhamos avançado. O Brasil é considerado uma das referências globais, ainda é, no combate ao trabalho escravo, devido aos instrumentos criados, principalmente durante o governo Fernando Henrique e depois do governo Lula, né, e Dilma. Um desses instrumentos aprovados foi exatamente a lei. Já temos uma lei, não precisa aprovar. Temos uma lei, uma emenda constitucional, a emenda 81, que prevê o confisco de propriedades urbanas e rurais em que trabalho escravo for encontrado e sua destinação à reforma agrária. Da mesma forma, todas as benfeitorias que estejam nessas casas ou nas fazendas também seriam confiscadas sem indenização e entregues para a reforma agrária ou para o uso habitacional urbano. Né? O que acontece é que isso foi aprovado em 2014, depois de 19 anos de trâmite e de muita pressão do movimento social. Né? Agora, o que acontece é que em 2014 nós não conseguimos regulamentar a lei, fazer uma lei, uma nova lei, essa emenda, e regulamentá-la, ou seja, mostrando como é que se daria o perdimento dessas terras e propriedades. Por quê? Por conta da bancada ruralista. E aí o que acontece? Muita pressão da bancada ruralista, que não queria, a bancada ruralista falou, não, a gente topa desde que a gente rediscuta o conceito de trabalho escravo. Ou seja, a gente topa punir homicídio, desde que o homicídio seja cometido apenas por facas de madeira com uma pessoa vendada e de costas no escuro. Aí é homicídio, caso contrário, não, ninguém é punido. Então isso não era inadmissível, foi se deixado de lado. Só que não significa que não tem projetos. Recentemente teve um projeto de um deputado do União Brasil em São Paulo, mas temos um projeto, por exemplo, do senador Randolfo Rodrigues, de 2019, tramitando no Senado Federal para regulamentar a PEC do trabalho escravo, cujo relator é o senador Fabiano Contarato. Então, ele está lá. Está sendo discutido já, né? Está sendo analisado, mas depende, é claro, da correlação de força, exatamente para que isso não sirva como um cavalo de Troia, para que ao invés de ajudar no combate ao trabalho escravo, atrapalhe. Falando rapidamente, São Paulo tem uma lei de combate ao trabalho escravo que prevê o banimento por 10 anos de quem for condenado por trabalho escravo, condenado em 2 instâncias. O município de São Paulo tem uma lei também que prevê até 100 milhões de multa para quem for flagrado com trabalho escravo. Outros estados, como o Maranhão, têm leis que proíbem a contratação de serviços públicos de quem for flagrado por trabalho escravo. Em 2010, tem muita gente falando, deveria-se as empresas cortar a comercialização de quem usa trabalho escravo. As empresas já fazem isso. Em 2005 e 2003 foi criada a lista suja do trabalho escravo, que é o cadastro de empregadores flagrados com esse crime, que é atualizado a cada 6 meses pelo Ministério do Trabalho e está vigente, está funcionando, funcionou durante todos os anos do governo Bolsonaro. Tem gente que falou que não funcionou, está lá, está funcionando, está no site do Ministério do Trabalho. Bancos e empresas usam a lista para, antes de fechar negócio, para fazer gerenciamento de risco. Então tem banco que bloqueia crédito, empresa que bloqueia produto, né? Então ao longo dos anos tivemos casos exemplares de bloqueio. O Conselho Monetário Nacional em 2010, ele obrigou que não pode ser concedido crédito rural para quem está
quem for flagrado com trabalho escravo, quem tiver na lista suja, tá lá. O Conselho Monetário Nacional já não pode também. E o artigo 149 do Código Penal prevê de 2 a 8 anos de chilindró para quem for flagrado com trabalho escravo. E a quantidade de anos aumenta de acordo com a gravidade do caso. Por fim, nós temos o Ministério Público do Trabalho, né, atuando fortemente para buscar indenizações, dano moral coletivo, dano moral individual, ou seja, para as empresas pagarem indenizações por cometerem trabalho escravo. 2 exemplos de indenizações altas: 30 milhões de reais pagos pela Odebrecht por escravizar brasileiros em Angola, né? O pessoal é criativo. E a OAS, que pagou 15 milhões de indenização por escravizar brasileiros aqui nas obras de ampliação do Aeroporto Internacional de São Paulo. Sakamoto, nosso tempo está bem apertado. Agora, tem a parte... eu sei, só para responder rapidamente o que ele tinha comentado, né? Sim. Que era sobre a... A presidenta do Sindicato dos Servidores de Joinville. O caso. Do Sindicato dos Servidores. É o seguinte, rapidamente. O que acontece é o seguinte: vocês estão vendo, acho que o pessoal que está nos acompanhando aqui, combater trabalho escravo, ele pode ser, todo mundo é contra o trabalho escravo. Todo mundo é contra o trabalho escravo até a linha 2. Porque combater o trabalho escravo significa moralizar as relações de trabalho do município, moralizar as relações de trabalho. Alguém vai perder dinheiro com isso, porque as pessoas usam o trabalho escravo não porque elas são ruins, mas porque elas estão querendo ganhar dinheiro fácil. Né? Então, significa que quando você você combate, você discute, tem um monte de gente aí que está quietinho agora, mas aquele vereador de Caxias do Sul representa muita gente. O centro das indústrias de Bento representa muita gente. Esse pessoal que demitiu o servidor público representa muita gente. Né? E isso é a dificuldade. O combate ao trabalho escravo não é fácil. É por isso que momentos como esse têm que ser aproveitados para exatamente divulgar e para poder ir a fundo. E casos como esse que você citou precisam ser investigados e os responsáveis por demitir alguém nesse sentido têm que ser demitidos. Nosso tempo acabou, mas estou contemplada aí com o seu adendo final sobre o combate. Desculpe, Imagina, era sobre isso exatamente que eu ia perguntar. Deu tudo certo no final. Então, conversamos com o Leonardo Sakamoto, que é jornalista e colunista do portal UOL. Muitíssimo obrigada por falar conosco mais uma vez. Um prazer ouvi-lo aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço. Um abraço a todos e todas. Abraço. Até a próxima.